A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até você. É o único pedaço do universo perto o suficiente para isso parecer rápido. Existe um limite de velocidade em todo o cosmos, um limite que nenhuma tecnologia, nenhum império, nenhuma inteligência, humana ou não, jamais vai conseguir quebrar. E o pior, mesmo correndo nesse limite máximo, a maior parte do nosso universo já está fora do nosso alcance. Não por falta de nave, não por falta de tempo, por causa de uma regra que nem Einstein conseguiu contornar. O espaço não fica parado esperando a gente chegar. Ele foge, e foge mais rápido do que qualquer coisa consegue persegui-lo. Isso significa que existe uma fronteira em volta de tudo o que conhecemos. Uma fronteira que cresce todos os dias, que engole galáxias inteiras da nossa realidade possível e que talvez explique por que nunca ouvimos nenhum sinal vindo de outro lugar do cosmos. Porque nem a velocidade máxima permitida pela física é rápida o suficiente. E se essa mesma barreira que nos prende também prende qualquer outra forma de vida que existe lá fora? A resposta começa com uma equação escrita há mais de 100 anos. Deixa eu me apresentar rápido. Meu nome é Lécio e aqui é do canal Fato Proibido. E espero que tudo esteja 100% com você aí. 100%. Vamos nessa! Em 1905, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade especial e estabeleceu algo que mudaria para sempre a forma como a humanidade entende o cosmos. Nenhum objeto com massa pode atingir a velocidade da luz. Não é uma questão de engenharia, é uma lei da física. Quanto mais um objeto acelera em direção a esse limite, mais pesado ele fica. Para chegar à metade da velocidade da luz, a massa de uma nave já exigiria uma quantidade de combustível 80 vezes maior que a própria massa da espaçonave. Levar essa nave a 50% da velocidade da luz até o centro de nossa galáxia e trazê-la de volta consumiria 120 mil anos. E ultrapassar o limite? Impossível, meu nobre. Impossível. Ao se aproximar dos 300 mil quilômetros por segundo, a energia necessária para continuar acelerando tende ao infinito. Não existe combustível, motor ou tecnologia futura capaz de contornar essa equação, meu nobre. Não existe. A pulga mais leve do universo, acelerada à velocidade da luz, exigiria toda a energia existente no cosmos. Hoje já existe uma régua real para medir o tamanho desse problema. A Voyager 1, a sonda mais rápida da mais distante já construída por seres humanos, viaja a 17 km por segundo desde 1977. Quase 50 anos de viagem ininterrupta. E ela ainda não percorreu a distância de um único ano-luz. Se a Voyager 1 estivesse em rota para a estrela mais próxima do Sol, que é a Próxima Centauro, a 4 anos-luz de distância, levaria mais de 73 mil anos para chegar até lá. 73 mil anos, na velocidade máxima que a engenharia humana já conseguiu produzir. Meu nobre, comparado a um carro, a um avião, um foguete saindo da Terra, esse limite parece absurdamente rápido, mas em escala cósmica é quase parado. E é justamente essa lentidão absoluta e inegociável que vai definir tudo o que vem a seguir. Meu nobre, se nem a velocidade máxima do universo é rápida o suficiente para nos tirar do quintal cósmico, o que isso significa para o resto do espaço lá fora? O problema não para na questão da propulsão. Existe uma segunda barreira, ainda mais definitiva, e ela não depende de motor nenhum. O próprio espaço está se expandindo e cada vez mais rápido.
Desde que Eddington comprovou em 1929 que as galáxias distantes se afastam de nós, os cientistas sabem que o universo cresce. O que só ficou claro décadas depois é que essa expansão está acelerando, puxada por uma força que os físicos chamam de energia escura. Isso cria um horizonte. Astrônomos calculam esse limite em 46,1 bilhões de anos-luz. O número que realmente importa é outro. Tudo o que está além de aproximadamente 18 bilhões de anos-luz de distância nunca poderá ser alcançado por nós. Nem hoje, nem em qualquer momento futuro, mesmo viajando à velocidade máxima permitida pela física. Não é falta de tecnologia, é que o espaço entre nós e esses objetos cresce mais depressa do que qualquer coisa consegue percorrer. O resultado: 94% de todas as galáxias do universo observável já estão neste exato momento permanentemente fora do nosso alcance. E esse número só aumenta. A cada ano que passa, mais regiões do espaço cruzam essa linha e desaparecem do nosso futuro possível para sempre. Agora, meu nobre, aplique essa mesma barreira a qualquer outra civilização que possa existir lá fora. Em 1950, o físico italiano Enrico Fermi fez a pergunta que carrega seu nome até hoje. Abre aspas. Onde está todo mundo? Fecha aspas. A lógica por trás da pergunta é simples. Com bilhões de estrelas só na Via Láctea e bilhões de anos-luz de história cósmica, deveria haver sinais de vida inteligente em algum lugar. Mas não há nenhum. A explicação mais direta está na mesma física que prende a humanidade. Comunicação por rádio, luz ou qualquer sinal viaja no máximo à velocidade da luz, o que significa décadas ou séculos de atraso entre uma mensagem enviada e uma resposta recebida, mesmo entre estrelas relativamente próximas. Uma civilização pode ter existido, prosperado e desaparecido a milhares de anos-luz de distância sem que jamais soubéssemos. Não é que estejamos sozinhos, é que mesmo que não estivéssemos, a barreira que nos prende também prende quem quer que esteja do outro lado. E se essa prisão não for um obstáculo temporário, mas a condição permanente de tudo o que existe? Ao longo da história, quase todo limite que pareceu definitivo acabou caindo para a tecnologia, não é mesmo? Voar era impossível, até 1903. Atravessar oceanos em horas era ficção, meu nome. Até a aviação comercial chegar. Doenças consideradas sentenças de morte viraram rotina nos hospitais. A humanidade tem o hábito de transformar impossível em ainda não. Mas a velocidade da luz é diferente, meu nobre. Diferente. Não é uma barreira de conhecimento, e nem de engenharia, e nem de tempo. É uma propriedade do próprio espaço-tempo. Nenhum avanço em propulsão, nenhum material novo, nenhuma inteligência artificial superior vai alterar essa equação, porque o problema não está na nave, está na estrutura do universo em que essa nave existiria. Isso muda a natureza da pergunta. Não é quando a humanidade vai alcançar as estrelas. É se algum dia poderá alcançar qualquer coisa fora de um raio que já está hoje definido pela física. E o mesmo vale para qualquer outra forma de vida inteligente que possa existir lá fora. Se ela também está presa pela mesma velocidade limite, pela mesma expansão acelerada, pelo mesmo horizonte cósmico que cresce todos os dias. O silêncio que ouvimos ao apontar antenas para o céu deixa de ser um mistério e passa a ser uma consequência matemática. Talvez a resposta para onde está todo mundo nunca tenha sido sobre eles. Talvez sempre tenha sido sobre a distância que a
própria física decidiu impor entre qualquer forma de vida no universo, inclusive nós. Meu nobre, a luz mais rápida do universo ainda não é rápida o suficiente para nos tirar daqui, e talvez nunca seja. Meu nobre, se a barreira que nos prende também prende qualquer civilização lá fora, deixe aqui nos comentários. Você acha que algum dia vamos encontrar um jeito de contornar essa física? Ou esse é um limite definitivo para sempre? Coloca aqui nos comentários, eu vou ler tudo. Vou te deixar com mais um vídeo aqui. Obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!